Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do ESPN falando da vitória do Vasco para cima do Fortaleza. Hoje é o dia que o torcedor vai assistir todos os programas, porque o Vasco acabou com o Fortaleza, né? O Fortaleza que meteu 3-0 no Palmeiras, o Vasco foi lá, meteu 2-0, fora o baile, perdeu muitos gols, tinha que ter feito mais gols, tinha que ter convertido melhor aí as suas finalizações. Mas a gente espera que nos próximas partidas aí o Vasco consiga converter melhor aí as suas finalizações. Verratti, rei aí, né, do artilheiro, quer dizer, do Campeonato Brasileiro. Brabo demais, melhor cabeceador. A imprensa ontem rasgou elogios ao craque do Vascão aí, uma pena, já tá numa idade avançada e não ter ali, né, jogadores à altura dele para estar dando aquela moral. E mesmo sem ter isso, o cara vem fazendo estrago no Campeonato Brasileiro. Não, quero todo mundo falando. Não, você Vamos com já mandei um personagens. pix aqui pro meu amigo. Vamos com personagens de Vasco e Fortaleza em São Januário, mais uma linda festa. Você viu o astronauta, o cara da NASA lá no... São Januário é fantástico, Hein? né? Parecia um astronauta ontem. São Você Januário. viu na arquibancada? Que maravilha. Aliás, ontem também notícia boa, o prefeito Sim. Eduardo Paes, não é? Vai sair o Vai novo sair São a Januário. reforma de novo São Januário, você Vai viu? ser muito importante para o futuro do Vasco, né? Você modernizar, você ter a possibilidade de arrecadar mais. O Vasco precisa arrecadar mais. Óbvio que, se você analisar do ponto de vista raiz, né, da atmosfera que São Januário proporciona hoje para o torcedor, acho que é até uma atmosfera única dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. É um Mas caldeirão. o projeto é mudar tudo, derrubar e fazer outro, não? Não, você tem que manter... Modernizar, mas você mantém algumas partes ali de São Januário, né? Como, por exemplo, a fachada, né? Ali você não pode mexer, mas vai modernizar. Tombado, né? É, tombado. Você teria que modernizar e você vai aumentar a capacidade também, né? Seria uma capacidade de 47 mil, mais ou menos, torcedores. Atual é quanto? Hoje 20 mil praticamente, né? Pô, maravilhoso. 20 mil, Dobra. cerca de 20 mil. Dá para fazer. Não vai acontecer, mas pode fazer um estádio para 60 mil. O Vasco com bom time lota sempre. Mas ali no Vasco- no espaço ali não Não, eu dá. sei, né? não cabe. Vamos lá ouvir personagens e a gente vai falar do jogo. Vamos lá. Todos os pontos do Vasco, né, que o Vasco conquistou, foram conquistados dentro de casa, né? O Vasco não pontuou ainda jogando fora de casa. Tem a 8ª melhor campanha jogando dentro de casa. E, assim, não acho que o Rafael Paiva ele precisa ser efetivado agora. Mas eu acho que ele está dando demonstrações que ele merece uma sequência. O trabalho até agora é um bom trabalho. Então não entendi. Ele é interino. Só eu que não entendi? Ele é interino. Você entendeu? Entendi. Você entendeu? Ele é interino. Não, eu que sou ignorante. Me explica aí. Ele é o técnico. Confesso a minha ignorância. Ele é o técnico interino. Está dizendo que ele não deve ser efetivado, porque- mas que ele merece uma sequência? Merece Como uma, assim? merece uma sequência porque ele é um jovem treinador com boas ideias, que melhorou o time do Vasco, que organizou a equipe, que está dando oportunidade para garotos da base, como por exemplo o JP. Aí está a expulsão do Hércules, né? Para mim acertada. Mas como ele vai ter sequência se ele não for efetivado? Então, Vai vir alguém e acaba a sequência. porque quando você vem para esse rótulo de técnico efetivado, às vezes Dá um azar. dá um peso maior, na minha visão. Eu já vi. Então, efetiva, mas não fala que efetivou. É Deixa ele ali como se a coisa for Tem que andando, ter uma carta na manga. se a coisa for andando, eu acho que tem que É o que deixar. acontece sempre, nenhuma novidade. Sim. Tá ganhando, vai ficando. Mas não é efetivo. Perdeu uma, duas, tchau. É melhor não efetivar, vai na minha, Bel. Tava Deixa, tentando entender isso aí. Você zica. deixa. O trabalho é bom, assim, a gente tá brincando aqui, o trabalho é bom. Jogadores crescendo de rendimento. O Paulo Henrique voltando a jogar bem. O Piton voltando a ser aquele lateral decisivo que a gente viu já na última temporada com o Ramon Dias. São 3 partidas seguidas que o Piton dá assistência. Né? Dando essa liberdade para os laterais subirem para o apoio. Né? O Matheus Carvalho bem no meio campo, o próprio Gumora dando mais combatividade por ali. A oportunidade que ele está dando para a garotada. O JP entrou de novo muito bem, um garoto com muito futuro. Assim, visão de jogo. Lesão do Estrela não é lesão grave. Não, né? deve voltar em breve. Graças a Deus, ainda bem, né? Mas o País saiu machucado ontem de novo, né? O Paí tá 13, difícil. 15 minutos. Aliás, é um problema que 13 minutos. o Vasco precisa ver essa questão da preparação física. Porque são muitas lesões, o País não está conseguindo ter sequência. O País nunca foi um jogador Se lesionou. que se lesionou tanto na carreira. E ele já perdendo muitos jogos nessa temporada. O Vasco investe alto para ter esse cara, que é um cara diferente.
né, tecnicamente, que soluciona muito. Mas a gente está vendo um time mais organizado. Você vê um padrão hoje, você vê um time que se defende melhor, muito mais combativo, não é aquele time passivo e desorganizado que a gente via com o Álvaro Pacheco. Né? O Adson, no melhor momento, crescendo bastante ali, o cara que vem da direita para dentro, o canhotinho, o David também tendo essa liberdade para circular. Então, assim, o trabalho até agora é um trabalho positivo. E não era fácil o desafio. Porque Vem querer enrolar não, hein? Fica ou não fica? por enquanto fica. Aê, cara. Eu Acho sabia que- que você ia mandar essa. Vai ficando, Cara, não tá não, ganhando. o Abel, não é Quando fácil. perder duas, eu vou chamar o senhor de volta aqui, hein? Não, mas não tem você sabe como é que é, né? Quando perder, já vai ter gente falando que é para ser demitido na primeira derrota ali, né? Que acontecer. Mas até agora ele conseguiu organizar a equipe, ele conseguiu É importante. ganhar o grupo, o Sim. time tá correndo mais, Mesmo, por exemplo, quando não ganhou do Botafogo, jogando em casa, mas competiu. Competiu, né? Competiu. Com um time com mais qualidade. E o Vasco Não é? é um elenco que tem limitações, Sim. tem É limitações, curto ainda. tem um contexto de clube muito complicado, político Boa. na parte financeira, e mesmo assim, nessa pressão, o jovem técnico está conseguindo encontrar as soluções. Então, assim, ele merece um voto de confiança por conta dessa melhora do coletivo, né, que está mais organizado. E quando você vê vários jogadores crescendo, é porque tem algo acontecendo no campo. E o cara que via o Vasco do Álvaro Pacheco e vê agora, vê avanço. Muito. Então, assim, é um time que melhorou. Água para o vinho, lembrando. Melhorou bastante. O Donan falou, né, do Vasco tá correndo mais e correndo certo. Sim. O Renato Rodrigues ontem fez uma análise bem legal no Sport Center do momento do Rafael Paiva, como o Vasco, no período com ele, era o time, sem contar a rodada de ontem, né, que a análise foi feita antes da rodada. Era o time com mais desarmes desde o período que o Rafael Paiva assumiu. Então, assim, é um time mais combativo, mais organizado defensivamente. E ontem, o que eu gostei muito, e o fato de ter um jogador a mais, eu acho que não desmerece esse elogio. Foi o jogo, em estatística, melhor ofensivo do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Foi o jogo que ele teve maior número da expectativa de gols, foi 2.03, e fez 2 gols. Normalmente a sua expectativa de gol é mais baixa do que a quantidade de gols, muitas vezes, e do Vasco não foi assim ontem. Foi o jogo que o Vasco mais vezes finalizou no alvo, que mais teve posse de bola, diante do Fortaleza que gosta de jogar sem a posse, então já exigiria um Vasco propositivo, ainda mais depois da desvantagem numérica. Mas teve um tempo inteiro com um jogador a menos. Olha o que o Corinthians produziu quando teve um jogador a mais contra o Palmeiras. Às vezes não é simples. E diante de um time com um processo muito mais avançado, muito mais organizado com o Vojvoda, apesar dos desfalques que ainda tem o Fortaleza, mas isso não tira em nada o mérito do que esse time produziu. O Fortaleza voltou bem pro segundo tempo. Exato, Nath. E assim, você está falando então de um time que é muito mais organizado com o Rafael Paiva, muito mais sólido defensivamente. E ontem os elogios se estendem ao ataque, porque é um time que produziu, lógico, a bola aérea com o Verratti é algo manjado, é algo constante, é verdade. Mas o Vasco produziu mais do que isso. Adson, David circulando. Exato, criando. o gol do Cocão é justamente uma jogada que o David traz para dentro. Mais uma bela partida do Cocão. Teve um lance no primeiro. Cocão. Teve um lance no primeiro tempo que o Verratti sai da área, constrói a jogada e ele mesmo aparece para concluir de cabeça. Então, foi um time que acabou produzindo um pouquinho mais, com o Verratti saindo da área. Lógico, ainda não é uma grande produção ofensiva, mas a gente não pode esquecer que isso aconteceu com o Payet saindo com 13 minutos. Você trouxe números interessantes, que o Vasco agrediu, atacou, além dos gols que fez, ele criou muitas chances, muitas delas com participação, como um lance do gol do Piton e outra do Jardel dos tempos modernos. Monstro. Além O do gol Donan de já cabeça, chancelou o antes apelido do gol também. de cabeça, ele já tinha dado umas 3 ou 4 cabeçadas. É impressionante, cara. Cruzou, o homem sobe em tudo que é lugar para cabecear. Aí, ó. Eu conversei com um cara que você conhece, o Verratti, 6 gols, o Piton, 3 assistências. Para você, jovem, garoto, adolescente, garota, jovem que está nos assistindo e não sabe quem é Jardel, vai pesquisar quem foi Jardel no Grêmio de Felipão, Jardel jogando lá no Campeonato Português pelo Porto. No Sporting também. No Sporting também, né? O que fazia de gol Jardel de cabeça, com Arce cruzando, Paulo Nunes cruzando. Jardel era um monstro nas cabeçadas. O Verratti também, o que sobe esse homem para cabecear é brincadeira, hein? Ele já foi extremamente decisivo na última temporada para permanência na Série A. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, são 14 gols na atual temporada, né, contando todas as competições.
E assim, é impressionante como ele consegue se posicionar, ter a impulsão. Não é só de cabeça, mas de cabeça é muito forte. Sim, né? ele é muito bom camisa 9, né? Sim. Ele tem um ótimo pivô, sustenta, joga de costas, ganha com a imposição física, o jogo aéreo também. Mas ele tem uma facilidade enorme para ganhar essa disputa no duelo aéreo com os zagueiros, né? Ele se posiciona, ele tem uma impulsão, ele tem uma técnica muito apurada no fundamento da cabeçada. O gol que ele faz contra o Botafogo é um gol dificílimo. No meio de dois, ele consegue ajustar o movimento da cabeçada para fazer o gol. E aquela dupla que a gente viu ali na tela é a dupla de ouro do Vasco. Porque o Piton ele tem um ótimo cruzamento, um apoio muito forte, apurado, consegue fazer o arco para buscar e extrair o máximo do potencial do Verratti. Manda um abraço para o nosso amigo que está de férias, professor Celso Zelt. Grande abraço. Que cornetava o Piton quando o Piton estava no Corinthians. Acho que ali foi um contexto complicado para o Piton, mas ele, desde que chegou ao Vasco, ele é um dos melhores laterais, né, do país. Assim, lateral esquerdo, vem se destacando. Cresceu defensivamente, com o time mais organizado com o Paiva, de novo jogando em um nível muito alto. E o Verratti, cara, ele é a melhor contratação do Vasco nos últimos anos, assim, porque ele é um jogador que conseguiu representar o torcedor, ele é um veterano que se dedica de forma absurda em campo, faz muitos gols decisivos, entrega muitos pontos cruciais pro Vasco, e ele agora é o capitão. O que esse cara tá fazendo com a braçadeira, assim, de falar com jovens jogadores, incentivar, né? Ele é um líder dentro de campo, um jogador que deixa tudo dentro de campo, na parte técnica e também nessa postura que é necessária. Se falar mais 3 minutos, Scaloni vai vir até São Januário dar uma olhada. Tô brincando, ele tá jogando bem mesmo. Diga, Natália. Natália tá... Não, eu tô achando o máximo. Continua. Não, finalizei. Finalizei. Depois de todo mundo te intimidar na sua explicação. Mais uma tá jogando bola mesmo. Mais uma grande atuação do Verratti, artilheiro do Campeonato Brasileiro, decisivo. Ao lado de quem? Não tá junto com alguém? Com o Pedro. Com o Pedro. Os dois têm 6. Os dois com 6 gols. Tá jogando bola, tá metendo gol, tá ajudando o Vasco. Dois ótimos, né, atacantes, né? Mas o Pedro... É isso aí, galera. Vitória importantíssima do Vasco. Verratti destruindo tudo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso porque joga num time limitadíssimo, né? Vem jogando num time limitadíssimo. Mas, de toda forma, ele precisaria de um cara como o Piton, né? Não joga sozinho. A gente, às vezes, tem que elogiar também o coadjuvante que faz a bola chegar na cabeça do craque, né? O Verratti tem muitos gols de cabeça. E muito pelos cruzamentos do Piton aí que fizeram. Os dois fazem uma dupla perfeita nesse time do Vasco, né? Tomara que o Vasco consiga somar mais pontos aí. A gente já fez aqui umas pré-análises aqui do que pode acontecer, né? E torce para que aconteça no mínimo isso, né? É no mínimo. No mínimo, no mínimo. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Para quem perdeu. O Vasco vai enfrentar o Inter fora de casa, o Corinthians em casa, o Atlético Goianiense fora, o Atlético Mineiro fora e o Grêmio fora. Um jogo em casa e 4 fora. Um jogo em casa e 4 jogos fora. Rapaz, são 15 pontos para fechar o primeiro turno, né? 15 pontos para fechar o primeiro turno em disputa. Se o Vasco fizer... precisa nem fazer metade, fizer 7 aí, estaria de bom tamanho, né? Vencer 2, empatar 1, é difícil, né? Tendo em vista que são jogos fora de casa, é muito difícil para o Vasco conseguir esses pontos aí. Mas vamos lá, onde dá para o Vasco conseguir ponto aqui, cara? Na minha opinião, dá para vencer o Corinthians, tem que vencer o Corinthians, na verdade. E tem que vencer o Atlético Goianiense, que é difícil, mas dá para o Vasco vencer o Atlético Goianiense. São dois times na mesma pegada, né? Que estão ali na mesma pegada. Então, vencendo esses dois, empatando em qualquer um dos 3, já estaria de bom tamanho, né? Bom tamanho. Agora já pensou, o Vasco vai lá, dia 7 vence o Inter e vence o Corinthians. Caramba, o Inter, vamos ver como que tá o Inter aqui. O Inter joga contra o Fluminense. O Inter empatou com o Criciúma, perdeu em casa para o Atlético Mineiro,
perdeu do Grêmio. Pôs 1-0 no Corinthians, perdeu do Vitória. Empatou com o São Paulo. O Inter tá lá essas coisas não, gente. Não tá lá essas coisas. O Inter tá bem desfalcado também, né? Dá pro Vasco conseguir ponto aí em cima do Inter. O Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento. O jogo em que o Vasco não pode perder ponto de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não pode, quer dizer, perder o jogo. É contra o Atlético Goianiense, adversário direto. Você não pode perder para adversário direto, porque senão azeda aí o pudim, né, galera? E tem o Grêmio também, né? O Grêmio é outro rival direto. Torço para que o Grêmio saia dessa aí. E eu torço aí para que caia os times de segunda divisão, né? Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, Cuiabá. Para que não caia os times grandes. Eu gosto de um campeonato brasileiro aí de times grandes, né? Fica mais interessante. É isso, cara. Corinthians joga hoje também. Corinthians enfrenta o Vitória hoje, né? Deixa eu ver aqui. Corinthians e Vitória. Confronto direto também ali. Pro Vasco seria interessante um empate ou uma derrota do Vitória, né? Se o Corinthians vence, o Corinthians vai a 11 pontos. Interessante, ou um empate ou uma vitória do Corinthians. Vamos ver o que vai sair nesse jogo aí, né? Tomara que não tenhamos vitória do Vitória, porque senão passaria o Vasco, iria a 15 pontos. E quanto mais gente você deixar para baixo ali, melhor, né? Melhor. Tomara que a rodada colabore aí pro Vasco.